a gente falou um pouquinho sobre essa questão da centelha divina, o fato de nós não sermos Deus, o fato de nós não sermos o Criador, mas estarmos impregnados da energia dele. Mas é aquela velha questão que todo mundo, em algum momento da sua vida, vai ter. Por que a gente está aqui? Qual que é o objetivo da vida? Essa pergunta ela é bem recorrente em várias correntes filosóficas. E na filosofia hermética não é muito diferente. E a filosofia hermética ela vai responder essa pergunta do porquê que a gente está aqui com a ascensão espiritual e essa manifestação da natureza divina. De que maneira? Então, a nossa vida ela se torna uma jornada de ascensão espiritual. A gente está vivo para buscar depurar da nossa essência aquelas coisas ruins, aquelas coisas amorais, né? Esses comportamentos mais basais, digamos assim, e nos dedicarmos a comportamentos mais morais, a comportamentos mais éticos, a ter valores, né? A sermos uma sociedade de maior valor, enfim, que cuida das outras pessoas e está atenta a essas questões. E aí é dessa maneira que nós vamos subindo na escadinha para alcançar aí os planos superiores da existência, né? E de que maneira que a gente vai fazer isso? Começando por si só. A gente direciona o nosso pensamento para para começar a prestar atenção. Lembra que vocês vão lembrar na live passada, quem estava na live passada, quem assistiu, vai lembrar que eu falei sobre a causa e o efeito, que a partir do conhecimento que eu tenho, que todas as causas que eu gerar vão trazer os efeitos, quer eu desejo ou não, eu começo a prestar mais atenção nas causas que eu estou criando, e aí eu deixo de lado, eu começo a evitar aquelas causas que vão gerar efeitos negativos, e eu começo a criar ativamente, como é que eu posso dizer assim, tendo autonomia, eu começo a criar essas causas que vão gerar os efeitos que eu realmente quero, os efeitos que eu realmente estou precisando. Então, basicamente, é nesse sentido que eu vou buscar, primeiramente, me melhorar através do meu pensamento, né? E aí eu vou fazer isso como? Eu vou abandonar, então, as trivialidades que nos distraem. Vou começar a me abster de questões secundárias. Vou começar a deixar de preocupar, por exemplo, com coisas fúteis. E vou começar a focar em questões mais profundas. É óbvio que nós vivemos num mundo material, nós vivemos numa sociedade moderna que a gente está imerso, né, nesse tipo de questão que nem sempre a gente consegue o dia todo ficar pensando em questões mais profundas. Seja o trabalho, seja problemas de saúde, enfim, nem sempre a gente tem esses momentos. Mas eu vou procurar me dedicar pelo menos uns 15 minutinhos por dia para elevar esse meu pensamento, para conseguir fazer uma meditação de repente, né? E aqui nesse ponto em particular, eu vou relembrar aqui, principalmente aos frátres aí e sorores que estão assistindo, da nossa meditação Rosa Cruz. É um instrumento excepcional, uma elevação ao Sanctum é um instrumento excepcional para que eu possa direcionar o meu pensamento para focar em questões mais profundas, né, como está aí no slide. Então, o pessoal que não conhece a filosofia Rosa Cruz, convido que conheça, vá lá no site da MORC, procure na sua cidade um organismo afiliado, se não tiver, faça os seus estudos lá pelo site mesmo, veja qual que é a proposta da MORC, que uma dessas propostas é ensinar a ter esse momento de meditação consigo mesmo, né? Então, aí é um bom caminho para seguir, né? Uma boa ideia para seguir. E aí a gente vai também procurar falar menos de coisas materiais e falar mais de ideias. Também nessa questão de ascensão espiritual. A gente vai visar ali compreender as coisas da nossa realidade de uma maneira mais profunda. Pensar por que estamos aqui, qual que é o nosso objetivo, por que a gente nasceu de repente nesse momento histórico e não em outro, por que a gente nasceu nessa família e não em outra, enfim, de que maneira que eu consigo ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas que estão ao meu redor, né? E aí eu vou começar a explorar esses conceitos e essas perspectivas mais elevadas. E aí, obviamente, quando vai aumentando o meu nível de pensamento filosófico, eu também vou aprofundando as questões filosóficas que eu consigo entender, que eu consigo acessar.
E aí, baseado nisso, o livro nos traz uma ideia de começar a questionar, inclusive, a jornada evolutiva do universo como um todo. E ele vai nos trazer que a jornada do universo como um todo evolutiva, ela vai ser baseada num ciclo de efusão e no ciclo de infusão. O que seria essa efusão e essa infusão? Quando o todo ele começa a sua meditação para criar o universo, ele está no momento de efusão. Ele está deixando a sua vibração cada vez mais para baixo na escada das vibrações. Ele vai trazendo essa vibração cada vez mais para baixo, 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 até atingir o ponto mais baixo de toda a matéria. A partir do momento que ele chega no ponto mais baixo da matéria, começa aí sim a infusão. Então, as coisas, a matéria como um todo, começa a querer se infundir no todo. Esse ciclo de efusão e infusão é o processo de criação do todo. E ele também tem uma particularidade. Quando acontece a efusão, ela vem de cima para baixo com tudo, levando todo mundo. É em grupo. Mas quando começa a infusão, ela é individual. Então, cabe a cada criatura criada na mente do todo buscar a sua infusão na mente do todo. E esse processo de criação, então, essa projeção da vontade do todo, é o que vai determinar o início do ciclo. Então, ele projeta a sua vontade, ele projeta o que ele pretende fazer, ele cria ali na sua mente as condições necessárias para que a criação se manifeste, e aí ele começa a reduzir a sua energia vibratória até atingir a forma mais grosseira da matéria, como eu falei. Chegou nesse estágio de involução, que o todo está involuindo a sua vibração até chegar à matéria, ele começa a se tornar envolvido na sua própria criação. É como quando você está querendo escrever uma história, por exemplo, e você começa a viver aquela história, você começa a sentir o que o personagem sente. Basicamente, um ator de teatro ele vai buscar justamente essa sensação para poder criar suas histórias, para poder atuar no teatro, enfim. Então, no estágio de involução, então o todo ele vai impregnando a sua essência na matéria, na sua criação. Pronto, criou-se a matéria, tudo existe, tá tudo bonitinho. Começou a fase evolutiva. Quando começa a fase evolutiva, a gente entra na lei da individualização. Cada criação divina, ela vai entrar então na lei da individualização e vai se separar do todo. Separar entre aspas, mas a sua infusão de volta na mente do todo vai ser um processo individual. E aí todo mundo vai, essas unidades, esse processo de individualização, vai buscar o retorno à sua origem. Detalhe, esse retorno aqui, é interessante a gente falar, ele não é um retorno quer queira ou quer não queira. Ele é um retorno quer queira, quer não queira. Ele independe da nossa vontade. Então, por mais, como a gente estudou no capítulo passado, existem apenas duas forças no universo manifestado. São as forças de ascensão e de estabilização. Então, nesses degraus de evolução e estabilização, evolução, estabilização, evolução, estabilização, evolução, estabilização, não há nada que o ser, a criação, ela consiga cair de volta. Não existe isso dentro da filosofia hermética. Portanto, a gente pode passar eternidades em estabilidade, digamos assim, mas sempre vai haver um momento de ir para cima, quer a gente queira, quer a gente não queira. E aí, essas unidades, então, elas vão se desenvolvendo, vão tomando mais consciência e cada vez vão conseguindo evoluir mais em direção ao todo.